voltamos com Vale a Pena da Pena, Camiote. Aqui é a Marina. Hoje vamos falar de um filme diferente, porque não vai lançar por enquanto. Vai ser só uma sessão de pré-estreia, que já falamos sobre ele. E se você não é de Brasília, você não vai ter conhecimento desse filme tão cedo. Por enquanto é só pra Brasília, né? Que é o... Hashtag Uber versus táxis. Desculpa, gente, eu não consigo falar hashtag sem ser gay. Então, não tô ofendendo o filme, porque é hashtag Uber versus táxi. Do Maurício Alves da Costa, nosso colega lá de cabine de imprensa, que ele não vai há algum tempo, acho que é porque ele tava fazendo filme, claro, né? Mas ele também é crítico aqui em Brasília e tudo, então ele participa também de cabine. E já é um problema, né? Fazer uma resenha do filme do cara que a gente conhece. A gente ficava meio na ansiedade, né? Tipo, como é que você vai falar do filme do colega? E se o filme fosse uma merda? Como é que ia ser? É difícil essas Né? coisas, né? Complicado. É muita responsabilidade. Mas não, o filme é... Eu tô bem tranquila agora. A gente finalmente assistiu o filme e ficou com o coração mais leve, porque o filme não é ruim. Pois então... O filme fala do quê? Sobre aquela disputazinha dos taxistas com as empresas de aplicativo. Isso. Eles vivem falando que é aplicativo, né? São os aplicativos. Tanto que não é só o Uber. Cabify também tá aí no meio. Isso. Mas como também os táxis, também tem o 99 táxis, tem outros mostrando que eles tiveram que se modernizar. Isso. Né? Apesar de que veio antes, né? É um documentário tradicional composto na maior parte de entrevistas, né? Uhum. Tanto com o pessoal de cada área, né? Os motoristas de Uber, motorista de táxi. Ele vai mesclando, né? Em cada assunto que ele tá falando durante o documentário, ele tá pegando a opinião do motorista de táxi, a opinião do motorista de Uber, a opinião do passageiro, né? Opinião de deputado e assim por diante, né? Então ele tá toda hora fazendo isso. E dos responsáveis pelas empresas também. Também. Eu só achei que ficou meio repetitivo. É porque assim, meio que vamos supor, eles separaram por tópicos. Aí em algum momento ele fala assim, sobre segurança em cada setor. O deputado vai lá e fala sobre por que ele acha que as empresas de aplicativo são mais seguras. Aí aparece o responsável lá pelo setor dos taxistas falando por que ele acha que é mais seguro. Aí ele volta pro cara responsável para pegar as opiniões das empresas que apoiam os aplicativos e das pessoas responsáveis pelo apoio dos aplicativos. Aí ele fala exatamente a mesma coisa que ele já tinha falado antes. Ele não acrescenta nada novo. Então fica toda hora repetindo isso. Em vez dele dar uma nova visão ou acrescentar algo na fala anterior, ele simplesmente repete. Eu só achei também que faltou os clientes de táxi, de Uber. Acho que faltou. Na verdade, ficou só uma mulher, né? Aquela hora lá, passando. Podia ter entrevistado mais gente, né? Eu achei que faltou um pouco disso. E eu achei que também, que assim, ele quis mostrar o problema do trânsito em alguns momentos, aqui em Brasília, e não focou locais onde tem o trânsito pesado. E nem os horários, pelo E nem os horários, né? Eu achei Tanto que quando eles mostraram a imagem, não tava com aquele fluxo intenso que é realmente nos horários de pico. Então, meio que ficou tipo, realmente isso é um problema? Eu achei que faltou só mostrar essas coisas aí. Mas as imagens estão muito boas, né? Mostrando Brasília, né? Mostrando muito bonito, acho que ficou, os pontos tecnicamente turísticos. ficou muito bem feito. Ficou muito bem feito. Só um comecinho que eu achei que a parte assim, ele ficou meio escuro, não sei se é por causa do cinema. Porque a gente tem um problema com os cinemas aqui, que não foi no cinema tradicional que a gente assiste. Nesse outro, parece que é mais escuro. Não sei. E eu achei também meio longo. Eu achei que podia ter sido um pouco mais curto o filme. No final de contas, dava pra resumir o que foi dito ali. E dava pra realmente não encher tanto. Mas sobre uma coisa que você falou que eu achei interessante é que o filme ele faz muita questão de ressaltar a opinião. Eles falam muito sobre como é importante a opinião de quem utiliza o transporte, tanto público quanto de particular, né? Carros particulares, no caso táxi e Uber. Só que quando você para pensar, realmente foi o que você falou. Não aparece a opinião dessas pessoas que realmente usam o transporte. Tem uma hora que eles falam vagamente ali com o pessoal, sobre transporte público. Tem o depoimento de uma menina do YouTube. Assim, se resumiu a Twitter. Eu preferia ver a pessoa falando. Essas pessoas dizendo por que elas preferem um ou preferem outro. Porque no final foi um monte de autoridade, cada um defendendo o seu lado. Foi. E o lado do público?
foi o que fez falta. Mas no mais, eu achei que foi um documentário bem interessante, porque quando começou essa coisa do Uber, essa inovação, né, que acabou com a concorrência dos táxis, eu admito que eu era uma daquelas pessoas que ficava achando absurdo, sabe? Tipo, tem que ter livre concorrência sim, o serviço é muito melhor, isso, aquilo. Aí olhando a parte desse documentário em que os taxistas falam o porquê deles não estarem satisfeitos, você começa a entender também um pouco o lado deles, sabe? Essa eu acho que é a parte mais interessante do documentário. Não é nem mostrar o ponto forte de um e de outro, mas por que um e outro não ficou satisfeito com o resultado final? Por que os taxistas se enfureceram tanto? Teve aquela época dos ataques, né, que tinham briga direto, mostrou isso no documentário também. Mostrou o porquê de tudo isso, não só o fato. Explicou por que teve toda essa briga e todo o processo político de aceitação das empresas de transporte por aplicativo. E eu acho isso interessante. Qual a sua nota? Eu vou ficar no 3,5. 3,5 também. É um bom documentário, eu acho que faltou algumas informações, faltou alguns pontos de vista, mas no mais ele é super bem feitinho, muito bem feito. Tecnicamente muito bem feito também. Nosso amigo tá de parabéns aí. Com certeza. E vai ter a pré-estreia, pra quem é aqui de Brasília, né? No Cine Brasília, dia 18 de dezembro, numa segunda-feira, às 8 horas da noite, com a presença dele. Entrada gratuita. Chegou, entrou. Tem 600 lugares. Lotou, não entra mais. Então quem quiser ir... Quem tiver interesse, chegue cedo pra pegar um bom lugar. E ajuda, sabe? Com certeza, ajudar. Porque é um projeto... Ele tá tentando colocar no cinema, só que tá difícil, porque ele não tem uma distribuidora. É uma produção independente dele. É tudo independente, tudo por conta dele. Então vamos apoiar a produção local. Se você tem um tempinho no dia, vai lá, prestigia um produto nacional. Você não vai se arrepender. Vale muito a pena, é um ótimo documentário. Então tira um tempinho pra lá no cinema. É isso aí. Até mais. Beijo.